Professor, é possível falar que a presidente Dilma está enfrentando um terceiro turno? Olha, toda vez que alguém ganha de modo muito apertado, a tendência natural é que o candidato derrotado, ou os partidários do candidato derrotado, empreendam uma campanha de terceiro turno. Foi assim com Collor e Lula. Collor venceu Lula em 89, de 53 a 47. Como, além de ter tido uma vitória apertada, ele usou de alguns golpes baixos na campanha, era natural que os petistas empreendessem uma campanha de desgaste do Collor, que nós poderíamos chamar de terceiro turno, tá? Então, quando a vitória é muito apertada, acontece isso. Não é o caso de Fernando Henrique, que em 94 ganhou de 54% a 27%. Não tem o que discutir, né? Mesmo em 98, na reeleição, ele ganha de 53% a 32%. No segundo, quer dizer, e aí, já no primeiro turno, nem teve segundo turno. O Lula, que nas duas eleições, ganhou de 61% a 39% no segundo turno, não tem o que discutir. Mas, quando a vitória é apertada, entendeu? É normal que aconteça, digamos assim, uma certa campanha de terceiro turno. As dificuldades desse início de governo Dilma estão relacionadas à vitória apertada na eleição? Não apenas. A vitória apertada é um elemento, mas não é o único. Toda vez que um candidato ganha com uma plataforma e, ao se eleger, implementa uma plataforma diferente da plataforma que defendeu na campanha, há naturalmente um processo de deslegitimação. Foi assim com Collor, quando, por exemplo, durante a campanha ele dizia que o Lula ia sequestrar a poupança, e o primeiro ato dele, ao tomar posse, foi exatamente confiscar a poupança. Tá certo, né? Então, é evidente que Collor teve um enorme desgaste, quer dizer, ele ganhou apertado e, além de ter ganho apertado, ele colocou em prática uma política de governo que ele dizia que seu adversário ia realizar, né? De certo modo, o Fernando Henrique também enfrentou esse problema, porque na campanha de 98, o presidente Fernando Henrique dizia que o sistema de banda cambial, quando a variação do dólar tinha um piso e um teto, variava de $1 de 0,80 centavos a 1,20, que aquilo ia se manter no outro mandato, e a primeira coisa que o presidente Fernando Henrique fez ao assumir o poder, quer dizer, no seu segundo mandato, portanto, em 1999, foi acabar com o sistema de banda cambial para um sistema de câmbio flutuante. E o dólar foi de 1,20, que estava no teto, para 1,80. Então, evidentemente que o presidente Fernando Henrique sofreu um enorme desgaste durante todo o seu segundo mandato. A presidente Dilma também. Durante a campanha, ela dizia que os fundamentos da economia eram sólidos, tá certo, né? Que estava tudo bem durante a campanha, quer dizer, durante o seu primeiro mandato, e, portanto, na campanha eleitoral que apareceu foi isso. E, ao iniciar o segundo governo, ela disse, olha, não é bem assim, a economia precisa de ajuste. E ajustar a economia significa medidas, digamos assim, recessivas. E, na verdade, ninguém gosta de pagar a conta quando tem um problema na economia, tá certo? Então, a presidente Dilma também tem esse elemento adicional, entendeu? Que é exatamente o fato de que o Brasil precisa fazer um ajuste nas contas. Mas qualquer um, se o vitorioso fosse o Aécio ou a Marina, qualquer um teria que fazer ajuste na economia. E esses ajustes na economia necessariamente vão enfraquecer um presidente da República, fosse a Dilma ou qualquer outro, porque as medidas recessivas são impopulares. E do ponto de vista político, que avaliação podemos fazer das últimas manifestações, sobretudo em São Paulo? Pois é, nas manifestações, tanto a de sexta-feira quanto a de domingo, mostram que existem movimentos a favor da permanência da Dilma, que foi de sexta-feira, quer dizer, sexta-feira a favor da Dilma, e contra a política econômica do Joaquim Levy, tá certo, né? Enquanto as manifestações de domingo eram contra a Dilma, mas não contra a política econômica que o candidato Aécio Neves defendia,
que fossem essas as medidas, certo? Há um certo paradoxo na história, porque a Dilma está implementando a política econômica que o Aécio defendia, entendeu, né? Então, não houve, por assim dizer, um fora Levi, o fora era o fora Dilma. E a turma da sexta-feira estava a favor da Dilma, mas ninguém disse fora Levi, porque, na verdade, o Levi seria o responsável por uma política econômica que vai ser inevitável que, durante os 2 próximos anos, vamos ter anos mais duros na economia. Quer dizer, ou seja, a crise que atingiu a Europa, atingiu os Estados Unidos em 2008 e se espalhou pela Europa a partir de 2008, e que alguns países europeus pagam um preço alto até hoje, como a Grécia, como a Espanha, como a Itália, nós passamos ao largo dessa crise durante esses anos, mas ela chegou à nossa porta, entendeu? Chegou e medidas vão ter que ser tomadas. Fosse quem fosse o eleito, essas medidas seriam inevitáveis, né? Porque há uma necessidade de ajuste nas contas públicas que, enfim, o governo Dilma deu mais ênfase à preservação do emprego do que às contas públicas. E agora, naturalmente, que há um problema, digamos assim, de credibilidade das contas públicas do governo, e aí é um acerto de contas com o mercado. Quer dizer, então, na verdade, você tem a impressão do mercado quando as contas públicas não são sólidas, tá certo, né? E há, no outro lado, contas públicas sólidas com desemprego. Quer dizer, então, como conseguir compatibilizar a credibilidade junto aos mercados financeiros internacionais, tá certo, que olham para as contas públicas, não para o desemprego, mas para as contas públicas, e do outro lado, as ruas, que na verdade têm uma preocupação com o desemprego. Isso é um enorme desafio. Durante esses 2 próximos anos, entendeu? A presidente Dilma vai ter um enorme problema a administrar. Agora, veja bem, se por acaso houvesse uma renúncia da presidente Dilma ou impeachment da presidente Dilma, quem viesse assumir na linha de sucessão teria que adotar as mesmas medidas e, portanto, também rapidamente haveria uma perda de prestígio eleitoral, não é certo, né? De prestígio político em função das medidas. O problema está nas medidas e que parece que não tem muita saída, como, na verdade, foi a saída do modelo de banda cambial para o câmbio flutuante, que o presidente Fernando Henrique pagou um preço alto, mas que também não tinha saída. A presidente Dilma, de certo modo, reproduz o presidente Fernando Henrique. Estou falando reproduz por conta da reeleição. O presidente Fernando Henrique segurou a mudança do modelo de banda cambial para câmbio flutuante, e aí, claro, no seu segundo mandato, ele vai pagar um preço político alto, porque disse na campanha uma coisa e fez outra, e a presidente Dilma também. Ela disse na campanha uma coisa e está tendo que fazer outra. Então é evidente que o desgaste é, digamos assim, inevitável.